Todos os temas judaicos são muito importantes, mas poucas pessoas elas reconhecem esse tema. Ou como que as tefilotes foram organizadas. Eu falei na semana passada que o Sidu, tá? O Sidu ele vai servir como uma espécie de resumo do serviço que acontecia no primeiro e no segundo tempo, tá? E os nossos sábios, eles compilaram os Sidurims, tá? Para as tefilotes. Antes de começar, antes que a gente... É de extrema importância, todo mundo que está conhecendo o judaísmo, todo mundo que está estudando sobre o judaísmo, adquira esse livro, O Ser Judeu. Tá? Para quem é meu aluno, quem estuda comigo, é necessário ler. A leitura é super rápida, não é uma leitura que demora, são temas bastante acessíveis. E quem tiver dúvida, escreve lá e a gente vai poder estar junto desse livro, que tem em português. Tá? Esse livro é da Organização Mundial, Departamento de Educação e Cultura Religiosa para a Diáspora. O livro judeu, ele já é um best-selling que toda a casa das pessoas que estão estudando para o judaísmo deve ter. Tá bom? É uma leitura que eu recomendo, muito importante. Outra coisa interessante, eu pediria que as pessoas que estão com o áudio aberto possam fechar para não atrapalhar o desenvolvimento da nossa aula, tá bom? Bom, a gente falou sobre a tefilá. A gente falou na semana passada que como é que os sábios fixaram a tefilá. Mas que sábios são esses? Né? Então a gente vai começar a falar sobre eles agora. O nome em hebraico é Ansher Knesset Gedolah. Tá? Em hebraico é Ansher Knesset Gedolah, grande assembleia. A gente vai estudar sobre isso, vamos mergulhar a fundo para que a gente possa entender como é que foi elaborado as orações. Como se formou as orações que conhecemos ainda hoje, através dos sidurims, tá? Através do sidur, tá? Existe uma palavra muito interessante que eu quero que vocês façam um apontamento, né? E eu vou soletrar ela. Takaná. Takaná, em hebraico, né? Vou soletrar, T-A, quilo, né? K-A-N-A. Tacaná. Em hebraico significa decreto. Os decretos da mitzvot. Né? Os mitzvot são os preceitos das tefilá, das tefilot, foi decretadas pelos Ansher Knesset Gedolah, a grande assembleia. Os sábios da grande reunião, né? Uma assembleia grande, que esses homens eram formados, compostos de 120 membros. E não era qualquer membro. Eram esses membros. Vamos analisar quem são esses membros. São profetas e rachamim, sábios. Eles eram os maiores de Israel, do povo de Israel. E eles decretaram as tefilot que temos hoje. Quando a gente pega o Sidu, tá? A gente vai estar, além de pegar um Sidu de oração, a gente vai estar usando textos muito antigos que remontam quase 2.000 ou até mais que 2.000 anos. Então, a gente vai ver que os nossos sábios, os rachamins, eles vão fazer decretos que vão mudar a vida do povo judeu que estava na diáspora, que estava indo para a diáspora. A gente tinha perdido o templo. O templo, o Beit Mikdash, tinha sido destruído e houve uma preocupação muito antes da destruição do segundo templo. Vem ser elaborado
logo depois da destruição do primeiro templo. O primeiro templo do Melech Shlomo, do rei Salomão. A gente perdeu o templo, a primeira casa, e aí a gente foi para onde? Para Vavel, para Babilônia. Então, houve nessa saída, que a gente fica 70 anos, uma organização que chama Anshe Knesset Gedolah, significa a grande assembleia dos sábios de 120, que vai reunir em diferentes partes do templo profetas. Pessoas que tinham nevoar. O que é essa palavra nevoar? Nevoar, profecia. Tá bom? E esses profetas, e esses rachamins, eles, além de decretarem a tefilá, eles vão decretar as berahot. As berahá. A berahá, perdão, acho que é o correto, a berahá. Rabino, o que é isso? As bênçãos que a gente faz, as mitzvot, quando a gente vai pegar, acabei de fazer, Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, shehakol nehiat bivarok. A gente vai ver que foi os sábios que vão decretar a berahá dos alimentos, o Bricat Amazon, como a gente fez, né? Embora a sua base seja deoraita, bíblica, a gente vai ver o Kiddush, a Havdalah, o Tefilim, o Shimunah Etzre. A gente vai ver a Nidá. A gente vai desenvolver isso nessa aula agora, né? E os sábios vão organizar nessa grande assembleia que se chama Anshe Knesset Gedolah. A gente vai ver também a organização de textos bíblicos que vão se tornar, além de mitzvah, mamash, deoraita, bíblicos, essa organização na tefilá, na oração, que é o Keriat Shema, a oração do Keriat Shema. Além de toda essa organização, o que os sábios vão decretar? A sobrevivência vital do povo de Israel. As 3 orações, que são elas. As 3 orações diárias, que são elas. Shacharit, Mincha e Arvit. Aí a gente vai ver que cada tefilá tem sua diferença e que ambas, 2 têm muita particularidade e uma é totalmente diferente. A primeira tefilá, Shacharit, a segunda, né, é Mincha e a terceira é Arvit. Tá? Shacharit e Mincha são Chová. Chová em hebraico é obrigatória. Como a gente viu na aula passada, na questão dos korbanot, quem não assistiu, vê lá as outras aulas da aula de Shacharit, vocês vão entender a questão do korbanot. Como os nossos sábios adaptaram o korbanot, como funcionava o korbanot no período dos templos e antes dos templos do Mishkan, para a tefilá. A gente viu na semana passada que o Korban Tamid, a oração contínua, começava pela manhã e fazia sacrifícios pela manhã até a tarde. Então, eram orações tefilotes contínuas, da manhã até a tarde. O Shacharit era o sacrifício de todos os outros korbanot que sobrava do sacrifício de Shacharit e de Mincha, que não se queimavam. E à noite se queimava, continuava queimando até o amanhecer. Então, a gente não fazia sacrifício à noite, mas era o restante da queima dos sacrifícios que era feito nos dias. Então, o que a gente vai fazer no dia? Né?
Shacharit, manhã, Minha, à tarde, e Arvit. Como eu falei há pouco, Shacharit e Minha é uma Chová. Chová é uma obrigação. Uma obrigação para a Israel. Porém, o Arvit, ele vai ser um Reshut, uma tefilá opcional. Então, a gente já começou a entender a origem da estrutura da construção da tefilá que os nossos sábios, aqueles sábios que eu acabei de falar, que é o Anshe, que é nesse lá, vão elaborar para que o Am Israel possa sobreviver na Galut. Então, eles vão já estabelecer as 3 orações para substituir os korbanot, que era feito, o primeiro korban tamid, que era de manhã shacharit, depois minha, que era feito o sacrifício, e depois, no final do dia, era queimar o resto dos sacrifícios a noite toda. Aí os sábios vão dizer, a gente não tem mais o tempo. Então, vamos ter que continuar o avodá. Avodá, em hebraico, significa o serviço. O serviço Kodesh, o serviço de tefilá. E aí, a gente vai ver que o Arvit não é uma rová, não é uma obrigação, mas sim um reshut, que é uma forma opcional. A gente já viu aqui, a gente está entendendo até aqui a estrutura toda da tefilá. Porém, os nossos sábios mantiveram certas diferenças entre as duas tefilot, Shacharit Minha e a tefilá de Arvit. Vamos lá pensar junto. Quais são essas diferenças? E eu quero que cada aluno meu pense comigo. Qual é a diferença de Shacharit e Minha? E por que a Arvit é totalmente diferente? Os nossos sábios decretaram a grande assembleia dos 120 sábios, que eram compostas de profetas e rachamins, grandes pessoas, e mekubalins, pessoas muito elevadas espiritualmente. Eles vão fazer essa diferença com uma coisa muito importante. Que tanto Shacharit como Minha vai ter repetição. Vai se repetir. A gente vai fazer Shacharit. Quando eu falo Shacharit, Amidá é a oração mais importante, Amidá. Então, quando a gente vai falar de repetição, não é que você vai repetir todo o Shacharit ou vai repetir todo a Minha. É Amidá. E coisa que no Arvit a gente não vai repetir. A gente vai ver uma diferença muito grande entre Shacharit e Minha. Quais são? A gente reza Amidá nas 3 orações. Shacharit, Minha e Arvit, a gente vai fazer Amidá. Mas a diferença entre Shacharit e Arvit, a diferença dessas duas tefilot é que a gente vai acrescentar uma mitzvah deoraita, bíblica, no Shacharit e no Arvit, que é a obrigação de cada judeu. É o Kiryat Shema. O Kiryat Shema nós fazemos no Shacharit e no Arvit. Essa é a única diferença, porque na Minha não se faz o Kiryat Shema. Guardamos aqui, seguramos ainda. Agora a gente vai entrar mais a fundo. E eu pergunto a vocês, por que no Arvit não se faz a repetição? Estamos todos cansados, não queremos fazer, já fazemos na Shacharit, já fazemos na Minha, estou cansado do trabalho, quero me pegar, quero ir para casa.
quero comer a pasta, quero estar com a família. Repetir 2 vezes a Amidá é demasiado doloroso. Aiwa. Na verdade, a Guemará Yud Zayin, a Guemará que vai falar que é a Megilá, o Tratado de Megilá, ela vai tratar no capítulo Yud Zayin 17, ela vai ensinar uma coisa muito importante. Essa coisa muito importante, senhores, quando a gente saiu para a Babilônia, a gente não tinha, e esse é um problema seríssimo que vai atingir até o segundo tempo. A gente não sabia fazer a tefilá. A gente não sabia como funcionava a tefilá. A tefilá, naquele meio tempo, do primeiro tempo até o segundo tempo, a tefilá era um privilégio de poucos. Porque a tefilá não era obrigatória. A tefilá não era uma rová. Olha detalhe, senhores. A tefilá, no primeiro tempo e o segundo tempo, a tefilá não era uma rová. O que era rová naquele período? Pensamos juntos. O que era obrigação naquele período? E ao templo, e a fé meode. Então, ou seja, eu ia lá, participava. Não, você não participava, você ia no templo para fazer o quê? Para apresentar um cordão. Eu pequei, agora eu tenho que ir lá, pegar um pombinho, ou um cabrito, ou um boi, ir lá, sacrificar, pronto, estou limpo. Então, a tefilá, naquele período, no primeiro e segundo tempo, não era uma rová, era algo de uma casta muito selecionada, que era os profetas. Seguindo essa linha de raciocínio, então o povo vai sair para o exílio na Babilônia já não sabendo rezar. As rezas eram rezas opcionais. Como a gente viu no vídeo passado, a reza era tefilá particular, que a gente deve fazer sempre, tá? A gente é obrigado 3 orações por dia, mas as nossas tefilot, como a gente aprende com os nossos sábios e os nossos profetas, que estavam em constante tefilot. Um exemplo, Hana, quando estava na porta do Mishká e o sacerdote Eli viu Hana fazendo a tefilá de Hana. Ela não estava fazendo shaharit, nem minhá, nem arvit. Ela estava fazendo as tefilot particulares. Então, a gente tinha o conceito, mas não tinha a ordem. Tá? E nessa Guemará vai chegar uma figura muito importante na nossa história da tefilá, uma pessoa que talvez vocês nunca mais vão esquecer. O nome dele é Shimon Ampuli. Shimon Ampuli. A Guemará vai dar um nome e sobrenome. Na verdade, não é. A gente vai ver que naquele período não tinha sobrenomes, tá? Mas vai aparecer Shimon Ampuli. Ele vai relembrar. O povo de Israel tinha esquecido. Peraí, Rabino, o povo de Israel esqueceu de fazer tefilá? Esqueceu de fazer as tefilot? Peraí, a gente é filho de Abraão, Isaac e Jacob. A gente conheceu Moshe Rabbeinu. Rabino, fala direito. Primeiro tempo e segundo tempo, a gente esqueceu como fazer tefilá? Não pode ser. Não pode ser. Não é que a gente esqueceu de fazer tefilá. Am Israel sempre fazia tefilá. Mas a gente teve um problema. Que a gente entrou no vício do tempo. Diz assim, eu pequei, levo lá,
pum, tô limpo. Eu pequei, levo lá, pum, tá limpo. Fiz um korbanot, acabou. Fiz um korban, acabou. Então, a gente esqueceu a ordem das berachot. Então, esse rabino, chamado Shimon Ampuli, ele vai trazer a ordem de 17 berachot. E essas 17 berachot vai se aplicar mais uma. E essa vai se tornar 18. Então, o que a gente vai no final do final, quando a Anshe Knesset Gedolah vai fixar, na verdade, ela não está fixando 18, vai acrescentar mais uma, vai ser 19. E aí a gente vai estar falando de quê? A gente está falando da Amidah, da Shimon Atzer. A gente está falando da Amidah. Que é o pico mais alto da tefilá que a gente faz. Porque antigamente, senhores, vamos dizer assim, ele vai ensinar a ordem, né? Ele vai ensinar essa ordem. Antigamente as pessoas falavam assim, ia lá para o templo. Você se lembra que eu falei quem foi que organizou o Sidur? Na aula passada eu falei. Gaon. Não foi o Gaon Divina. Foi Amram. Não. A gente vai falar sobre ele depois. Para vocês lembrarem. Tá? Foi ele que vai organizar. Vocês estão vendo que é um processo. Quem foi? Qual é o nome? Da semana passada, de algumas aulas passadas, quem foi o rabino que organizou há quase 1000 anos a formação do Sidur. Tá? A primeira letra, a primeira palavra, ele era conhecido como Gaon, e aí a gente vai ver, o primeiro nome dele é Amram, tá? E aí o resto vocês vão depois me dizer. A gente vai ver que a tefilá em si era a Amidah. Até hoje. Shacharit, Minha e Arvit, o que a gente faz? Tá balançando, né? Não. Amidah. Esse é o ápice. Esse é o pico. Esse é o pico da tefilot. Tá? Mas a pergunta clássica, Shimon Pakuli vai dizer, ele vai trazer a forma secreta que a gente tinha se perdido, a ordem das tefilot. Que a gente recebe, aonde vai receber essa ordem da tefilá? De Moshe Sinai. No Sinai, de Moshe Rabbeinu. Porque antigamente as pessoas vão fazer suas tefilot. Se eu quero parnassá, quero dinheiro, vou rezar para parnassá. Eu quero refuá, eu vou rezar para ter refuá, saúde. Eu quero que venha Geulá, eu venho rezar para Geulá. Então, uma das necessidades que Anshe Knesset Gedolah fixaram é que o povo ia passar por uma galuta. Senhores, a gente não está falando do homem da esquina que está cruzando e vendendo leite. A gente está falando de profetas. E esses mesmos profetas, eles profetizaram que o templo ia ser destruído, o primeiro e o segundo. Então, eles viam muito longe. Eles chegaram a ver até aqui agora. Então, eles, com muita pressa, sabiam que se não se organizassem para estruturar a tefilá, aquela tefilá ia se perder. Tá? Essas tefilot, e não estou falando Anshe Knesset Gedolah, a gente não está falando de quem? Desses 120 sábios, desses 120 rachamins e profetas. A gente sabe quem fazia parte desse grupo maravilhoso, senhores. Sabe quem era? Vamos lá. Os profetas menores, os últimos livros da Taná. A gente está falando de
Ezra, né? Ele que foi a pessoa que fundou, na verdade, ele foi Ezra Sofé, ele foi o que fundou a Anshe Knesset Agedolá, e ele pôde chamar com profetas muito bons como Hagai, o profeta Zacarias, o Malachim, Daniel, Hanania, Mishael, Mordecai Yehudi, né? E muitos outros profetas. Senhores, ali não era uma academia de letras ou uma associação de amigos que vão decidir como reformular a língua portuguesa, ou um congresso, um parlamento. Ali era um lugar onde se ia decidir o futuro de Am Israel. Para Galut. Para aqui. Para agora. Então, quando esses profetas, e um grande profeta também, quem era o profeta, quem era o chefe, Rosh Knesset, o Rosh da organização, era Shimon HaTzadik. Então, a gente está tendo que, dentro desse período, entre o finalzinho do primeiro tempo até a destruição do segundo tempo, a Anshe Knesset Gedolá, ela funcionou. E aí a gente vai ver que também, no período do segundo tempo, a gente vai ter quem? Rabban Shimon Gamaliel. Rabban Gamaliel, ele vai ser o Nassi, diretamente ligado da família do rei Davi. Então, como eu falei há pouco, não é um clube social onde a gente ia cantar Lechadodi na sinagoga e sentar para tomar o melhor prosecco e o povo ficar fora. Não, o povo não podia ficar fora, a gente já não tinha o tempo. Então, a responsabilidade para Am Israel na questão das tefilot era vital. Senhores, a pergunta é: qual foi o motivo da destruição do primeiro templo de Jerusalém? O templo de Shlomo, o templo que o rei Davi fez o alicerce. Vamos lá. Eu vou ensinar para vocês nunca mais esquecerem. Avodah Zará, a idolatria. Avodah Zará. Gilui Azarot, relações ilícitas, prostituição, adultério, né? E Ishidumami, que seria assassinato. Então, se alguém perguntar para você, Henrique, ou Miriam, Leandro, qual foi o pecado da destruição do primeiro templo? Você vai responder: idolatria, relações ilícitas e assassinato. Isso levou o povo de Israel a um exílio de quantos anos? 70 anos. E aí, o povo fez techuvá, todo mundo voltou. Hã? Todo mundo voltou lá da Babilônia? Não. Não. Teve gente que ficou lá. Teve gente que ficava lá. E lá na Babilônia se falava o quê? Persa. Persa, na Babilônia? Senhores e senhoras, a língua que falava lá... Aramaico? Aramaico. As pessoas, a língua de tronco fenício, né? É uma das línguas fenícias. Se não me falhe a cabeça. Então, o tronco era o aramaico.
Então, as pessoas falavam hebraico na rua? Não. Não. Então, olha aí, senhores, a gente tem uma preocupação seríssima. Como é que você vai conversar? Vocês estão me entendendo porque eu falo português, um português brasileiro. Mas vocês percebem que eu estou falando. Então, se eu for falar uma poesia, declamar uma poesia, ou cantar uma música em português, todo mundo que está assistindo esse show vai entender. Porque é português. Agora, os nossos sábios, esses mesmos sábios que eu aqui falo, os apresento, os 120 sábios da Assembleia, da Grande Assembleia, Ansher Knesset Gedolah, eles decretam que tem que ser as tefilot em hebraico. Seder, por um lado, complicou. Porque todo mundo falava aramaico. E ninguém falava hebraico. Mas, por outro lado, se ia usar a Lashon HaKodesh. Lashon é língua. Kodesh é santa. Lashon HaKodesh, a língua santa. Essa mesma língua que a Kadosh Baruch Hu fez no mundo. Bevadai, que a gente, rezando, pode se rezar em qualquer idioma que você entenda. Mas, quando se reza em hebraico, a gente consegue se elevar muito mais. Né? A gente vai ver que os nossos Anshe Knesset Gedolah, que a maioria era profeta, eles vão ter essa nevoá, essa profecia, que a gente, né, que a gente vai ter a destruição do templo, Corban, a Roban e também a Galut. A gente pensava que a Galut ia ser descida como uma Galut como foi na Babel, em Babilônia. Mas não. A gente não pensava que a gente vai construir o templo. Os romanos são os nossos amigos. A Kadosh Baruch Hu tirou a gente do Egito. A Kadosh Baruch Hu, ele fez tudo Beseder Gamu. E a gente continua fazendo da nossa forma. Agora, senhores, eu vou chamar a atenção para vocês por que o templo caiu. O segundo. Primeiro e segundo. Os Korbanot foi o instituto que Deus deu no Mishkan, no Monte Sinai, para aquele período do povo de Israel. Pós saída do Egito. A gente se elevou no Monte Sinai, a gente foi para o Egito, foi para o deserto, entramos na terra de Israel, ficamos com o tabernáculo, com o Mishkan, construímos o primeiro, e caiu o primeiro, construímos o segundo. Mas chegou um ponto, senhores, que Am Israel fazia tudo direitinho. O que eles faziam direitinho? Iam lá, faziam os korban, e Só isso. só isso. Falta 2 minutos. Eu sabia que a gente vai fazer aquele comercial e eu estou aqui segurando para dar uma notícia que a Kadosh Baruch Hu, ele vai, através do profeta, um profeta muito grande, dizer ao povo de Israel: mas não perca, fica aí que a gente vai voltar. E eu quero ouvir aquele Volto já. Vamos lá, reiniciar e volto. A gente vai ver que o Kadosh Baruch Hu vai chegar um momento que os korbanot vão ser demasiados. Vimos que os Rachamins estão em uma situação que queria passar o povo de Israel com uma nevoá,
E que essa profecia era que mostrar ao povo de Israel que ele ia passar por uma galut, e essa galut são decretos muito duros que iriam acontecer a Israel, e que a gente vive isso constantemente. A gente vai ver que os rabinos vão ter que criar esse período na Ansher, que é nessa Gedulá, Takanot, como comecei. Takanot em hebraico são decretos. E também vão ter que criar cercas. Porque imagine vocês, senhores e senhoras, talmidins e aquarim. Imagine vocês que ambos saem de Eretz Israel, onde a gente aprende a Torá oral, o mundo de tzadikim, rachamins, tínhamos o templo, tínhamos tudo perfeito. E da noite para o dia, demorou 2 dias para o segundo templo destruir, a gente foi embora para Galut. Então, os nossos sábios da Ansher Knesset Gedulá, da grande assembleia, eles precisam reunir o povo de Israel para eles poderem sobreviver na Galut. E, principalmente, com as cercas que eles vão decretar. Essas cercas, que a gente vai falar, são cercas para que a gente possa cumprir o Shabat. Pseder, Rabino! Se a gente não tivesse essas cercas, a gente podia levantar uma caneta ou um lápis. Eu cometi algum pecado em Shabat, levantar uma caneta e um lápis? Não. Qual é o pecado? Escrever. As 39 melachot, as 39 proibições. Confesso que cada um tem que ler esse livro, O Ser Judeu. Tá? Vocês vão entender melhor, mais a fundo. Tá bom. Poderia levantar. Não posso escrever em Shabat. É uma melachá. É um trabalho. É proibido. Mas o que os nossos sábios fizeram? Cercas. E uma das cercas que a gente vai conhecer muito bem é chamado, na lei de Shabat, que a gente vai ver, Bezat Hashem, o Mukse. Mukse. Algo que vai me levar a transgredir alguma lei de Shabat. Por exemplo, o telemóvel, o telefone. Ele é o quê? Em Shabat? Mukse. Mukse. Uma proibição. Ele é algo que vai me fazer entrar em contato com a proibição de profanar o Shabat. Então, se eu pego ele, eu vou possivelmente a ligar ele ou mexer nele. Então, o que os sábios fizeram? Cercas. Cercas. E dessas cercas a gente pôde manter a santidade do Shabat. É um exemplo, quando a gente for estudar sobre o Shabat, Bezat Hashem, a gente vai entender mais o que é Mukse. Anota aí, para que quando a gente for estudar, o Rabino falou essa palavra, eu conheço essa palavra, tá bom? Então, a Ansher Knesset Gedulá, ela vai pensar nisso. Como é que o povo de Israel vai cumprir o Shabat na Galut? Primeiro, eles não falam hebraico. Segundo, eles estão indo a países ou situações onde não há grandes eruditas em Torá. A gente vê hoje na Galut. Embora tenha vários livros que expliquem o judaísmo A, Z, D, se não houverem os nossos sábios, os nossos rabanins, os nossos rabinos que ensinem a Torá Kedushá, a gente vai se perder. Como é que botar um tefilim? Como é que vai ensinar a comer a berahá
das berachot, dos alimentos? Como é que vai fazer Shabat? Como é que é a leitura da Torá? Um Sefer Torá. Então, os nossos sábios vão ter que fazer esses decretos, essas takanot, para a proteção do povo de Israel. Né? E essa proteção vai vir para que a gente possa controlar as nossas averot. Averot, em hebraico, é pecados. Averot. Agora temos uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta. Todo esse sistema começou por meio do Anshe Knesset Gedulah, para fazer a tefilá mais pura, né? A gente vai ver que até então não havia o texto. A gente tinha a Torá oral, que era passado de pai para filho. Em uma terra que era conhecida como Eretz Israel, a terra de Israel, onde os sábios ali ficavam. Então era muito fácil. Antônio, olha, eu vou te ensinar o costume que meu pai me ensinou de botar o tefilim. Bota dessa forma, com esse número, com esse nó, dessa forma, e que isso vai ter uma explicação tal, cabalística, tal. E eu iria ensinar para o Antônio, e o Antônio ia crescer, ele ia morrer, e o Antônio teria um filho, e ele diz assim, não, meu rabino, o meu pai, ou meu tio, me ensinou assim. Agora a gente tem um problema. A gente está saindo para a Galut. Então, os nossos sábios tiveram essa delicadeza de fazer os textos. Esses textos que, na verdade, serviam para a sobrevivência do povo de Israel. Porque antes não existiam esses textos. Quem sabiam? Eram os profetas Nevim, os Tzadikim, os Hassidim, esse grupo seleto de extremamente elevados, né? Como é que um Yehudim Pashut, um judeu simples, Yehudim Pashut, com toda a dificuldade do idioma, ele ia conseguir fazer uma tefilá? Então, o Anshe Knesset Gedulah vai ter que reformular, com esses 120 sábios, a sobrevivência do povo de Israel. Decretando as berachot, decretando as tefilot, decretando o Brit Milá, como se deve fazer, a Shechitá. Gente, a gente vive, graças a Deus, como comunidade judaica no mundo inteiro, do Japão à Amazônia, ou quem seja, onde for, o mesmo sistema, graças a Anshe Knesset Gedulah. Então, a gente vai ter é preciso ter essa sensibilidade. Mas agora vamos voltar àquela situação que eu fiz a pergunta há pouco. Né? Porque uma tefilá, ela não tem uma escolha. Todo mundo pode fazer tefilá. Ou um tzadik ou um rachá, um justo e um mal. Ele vai rezar. O justo vai para se elevar, o rachá é para se fazer techuvá. Até os 120 anos, o rachá vai fazer techuvá. Mas quando ele não tem a tefilá, ele vai ficar livre, achando que a sua maldade está amparada, porque Deus só levar um corbão e Deus vai abonar. Né? Então, a gente vai ver que Deus vai falar, Hashem vai falar,
para um profeta, Eshayahu, Isaías. E uma das profecias, no primeiro livro de Eshayahu, de Isaías, dizendo assim, por que estão me trazendo o Corban? Vocês não entendem que vocês só vêm aqui, trazem o Corban e vão embora? Como se estivesse abonando uma dívida? Senhores, é muito fácil você ter uma dívida no banco, né? Você pega o dinheiro, vai pagar no dia tal, você vai chegar lá, abonou a dívida, você não tem nenhum contato com o gerente ou com o dono do banco. O contato vai vir se você não pagar, que eles vão mandar a carta ou vão confiscar os seus bens, né? Ou vai ter um advogado batendo na porta dizendo que compareça para pagar, senão vai um problema sério. Mas Am Israel, naquele período, do primeiro e do segundo, faziam dessa forma. O Korbanot era uma forma de pequei, está aqui, está pago, tchau. A Kadosh Baruch Hu disse, não, basta. Eu não criei uma casa, para onde eu habite. Essa é eu criei uma casa para habitar entre vocês. Olha, é muito importante a gente ouvir essa palavra. Eu não criei uma casa para eu habitar, eu não preciso disso. Eu criei uma casa para habitar entre vocês. Porque a ideia do Corban era a Teshuvá. Pequei, fazia o Corban e não voltava a pecar. Então, o que a Kadosh Baruch Hu vai falar através dessa coisa aqui? Quer saber? Dai! Acabou! Decretou os céus. Não vai ter mais templo. Primeiro caiu. Por quê? Por causa de Avodah Zará, relações ilícitas e assassinato. Idolatria, relações ilícitas, assassinato. E o segundo templo foi destruído por quê? Lashon Hará e ódio gratuito. Lashon Hará e Sinat Chinam. Olha o conjunto, gente. Olha o conjunto. Então, o que eu preciso estar aqui? Abino. Deus disse, olha, eu vou... Só repete o segundo tempo, desculpa. Foi Lashon Hará e qual foi o outro, perdão? Sinat Chinam. Sinat Chinam, ódio gratuito. Obrigado. Então, a gente vai ver que não tinha mais sentido ter o templo. O povo não entendeu. Am Israel não entendeu. Então, que Hashem não desiste de ninguém. Né? Os gregos, os filósofos gregos diziam que Deus perdeu o interesse dos homens e foi embora, causa perdida. Não. É pessoa e Né? A Kadosh Baruch Hu, quando ele titula a palavra Corban, o que é Corban? Sacrifício. Mas vem da palavra akravar, que é sacrifício. Mas tem uma dupla significado. Vem itkarev. Essa palavra itkarev, aproximar. A palavra korban, a gente vai ver que é a karav, sacrificar, mas também vem da palavra itkarev, aproximar. Am Israel, naquele período, precisava se aproximar de Kadosh Baruch Hu, precisava trazer algo. Quando você vai na casa de alguém, né, que você não vê muito tempo, ou que você tem um carinho muito grande, ou você foi convidado para um almoço, para um jantar, o que você vai trazer?
uma garrafa de vinho, uma comida. Então, a Israel precisava trazer o Corban para dizer, olha, vamos fazer, me perdoa. Essa era a finalidade. Se aproximar de Akadosh Baruch Hu. O sacrifício demonstrava aproximação a Hashem. Porque a pessoa buscou ele. Mas o que estava acontecendo? Não. Eu mato uma vaca, mato um touro, mato Nossa, acabou. Minha relação com Hashem, Deus diz, eu não quero isso. Vamos fechar isso aqui, acabou. Agora, uma coisa mais bonita. Anshe Knesset Gedolah, os sábios, os 120 sábios da grande assembleia, eles vão dizer, e vão fixar tefilá como uma rová. Rová é obrigação em instruir cada sábio, cada rabino, a ensinar ao povo, a Israel, os significados das tefilot. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo o que o Ram Sheker, que nessa Gedolah está mandando. Ensinar as tefilot. Obrigação. Substituir o Corban pelas tefilot. E aí, a gente vai fazer a tefilot Shechalev. Do coração. Essa é a base, a tefilá, a dirigida a Hashem do coração, que vai cercar ele. A tefilá que os rachamins acharam a estratégia de consertar esse defeito que aconteceu no primeiro templo e no segundo. A gente tem um problema muito sério. Não adianta ter rachamins, sadiquins, neviim, falando hebraico, cuidando das leis, vivendo num mundo paralelo. Se Am Israel, na sua essência, estava fazendo idolatria, relações ilícitas e assassinatos. Não tinha sentido uma parte do povo separada em Yerushalayim, em Yavne, estudando Torá de manhã, tarde e noite, se o povo estava fazendo Lashon Hará, se tinha ódio gratuito, Sinat Hinam, Lashon Hará, falar mal dos outros. Então, os nossos sábios vão decretar as tefilás, substituindo o Corban Tamid, contínuo. O sacrifício contínuo que a gente aprendeu. E substituir com as tefilot, do Shacharit, da Minha e do Arvit. Agora a pergunta é, a tefilá vem substituir o Corban? Pergunta? Vai. É fácil falar vai. Enquanto não tem templo, sim. Enquanto não tem templo, sim. Vamos lá, pessoas que estão online. Quantas pessoas a gente está online? Tem 3 aqui. Tem 3 online. Tem 3 ao vivo. Tem 3 ao vivo. Em Shaharit, quando a gente faz o Korbanot logo de manhã, logo depois dos Korbanot, tem uma passagem que diz, que coloca a intenção de poder trocar os sacrifícios pela reza. E a fé é meu antes. Mas isso, quando a gente construir o Beit HaMikdash Shlishi, então não preciso construir o templo. Quando construiu o Beit HaMikdash, existem muitas opiniões. E a fé? Muito bom. Existem várias opiniões. Rambam, qual a opinião de Rambam? Rambam diz que não tem por que fazer isso. Não tem por que pegar o animalzinho e matar. E quem vai ser o contra de Rambam? Não sei. Rashi. Rashi vai dizer... Rashi vai contra. Rashi vai contra.
a gente vai ver que não, que precisa, que o homem ainda está, a Israel ainda está no nível baixo. Então precisa do sangue para fazer a purificação. Mas, senhores, breaking news. A Kadosh Baruch Hu, ele faz a Israel sair para a galuta. Ele faz o povo de Israel sair da galuta e todas as manzelas. Peraí, Kadosh Baruch Hu, tu fizeste um pacto com Abraão, Isaac e Jacó, nossos pais. E disseram que nossa descendência ia ser como as estrelas do céu, como as areias do mar. E que a gente recebeu a Torá no Ar Sinai. A gente faz um pacto na Sevenishma e faremos e ouviremos. A gente vai andar por 40 anos, 40 anos no deserto. E vamos entrar em Eretz Israel, com Mishkan. Vamos construir um templo. Para a gente vir para a galuta e para sofrer. A Kadosh Baruch Hu. Por que isso? É muito difícil fechar esse contrato. A gente não ganha nada. A gente só perde, só sofre. A resposta é o seguinte. O nível de Am Israel, no primeiro e do segundo templo, era o nível daquele filho que tinha sombra e água fresca. Bevadai, a gente não recebia mais o maná no deserto que caía do céu, mas a gente na terra de Israel, a terra que leite emana leite e mel, tinha Torá, tinha tudo. Então, eu posso pecar, Deus vai perdoar e tudo. A gente não conseguia se elevar espiritualmente. Então, a galuta ela vai entrar como um rolo que vai nos esmagar, literalmente, para quê? Nos refinar. Toda a Torá que a gente tem hoje, explicações para que a gente possa usar hoje, são a maioria dos grandes sábios fora da terra de Israel. Do Marrocos, a Polônia, a todas. Vadai teve fontes da terra de Israel, mas a gente desenvolveu, se elevou-se na galuta. Então, Devadai, que a gente não vai voltar ao mesmo nível, por mais que a gente tenha semelhança, porque, diz os nossos sábios, se não construirmos o templo, nós estaríamos como tivesse há 2000 anos atrás. Cada geração que não constrói o templo na sua geração é como se tivesse há 2000 anos atrás destruindo o templo. Mas a gente não vai voltar nesse nível. Porque o templo que é outra vez, o que a Kadosh Baruch Hu quer? Que a gente faça korbanot? Não. Ele quer fazer korbanot com as nossas tefilás, com os nossos corações. Naquele período a gente não entendia. A Shek Knesset Gedolá vai interpretar, mas a Shek Knesset Gedolá vai entender. Ela vai chegar nesse ponto e vai entender, porque os profetas eles vão ver gerações. Ele vai dizer que Am Israel, eles são teimosos, eles falam demais, eles são gananciosos, mas eles têm, quando eles se conectam com a Kadosh Baruch Hu, quando Am Israel faz Teshuvah, quando Am Israel faz uma mitzvah, então fala. Né? Agora, uma tefilá, agora tá bonito, né? Substituímos o korbanot pela tefilá. Vamos para a galera. Acabamos. Resolvemos o problema. Resolvemos? Não. Não? Por quê? Pode ficar mecânico da mesma forma. E a fé meod. E a fé meod. As pessoas vão para a sinagoga hoje. Papagaios.
Lecha dodi letra kana. Pelecha. Pois é, você viu? Hará, assim. Dodi letra kana. Pelecha bate cabela. Que horas vai terminar? Lecha do. A gente está igualzinho papagaio. Adiantou trocar o corban para ela ter filá? Tem que fazer de coração. E vocês acham que Ansher Knesset Gedolah não pensou nisso? Pessoal, lembre-se, tefilá, Shelah leve do coração. Mas se eu não faço uma tefilá de Shelah leve, eu estou fazendo uma tefilá mecânica. E aí eu vou estar, em vez de construir um templo, eu estou destruindo o templo. E aí vai entrar um capítulo novo de Am Israel. Pós Ansher Knesset Gedolah. Am Israel vão receber. Existe uma linha do povo de Israel, um grupo muito de pessoas que são mais elevadas. E eles vão traduzir a real informação que Ansher Knesset Gedolah, a grande assembleia, vai tentar passar de uma forma mastigada para o povo de Israel, que é muito simples, pachuque. Eles eram muito simples, eles não iam entender coisas místicas, elevadas, segulot. Mas, em geração em geração, a Kadosh Baruch Hu manda tzadikim, manda justos, para guiar Am Israel, seja na terra de Israel ou fora da terra de Israel. Então, vai ter um grupo de pessoas que vão ser consideradas como mekubalinhos. O que é mekubal? O que é a palavra mekubal? Hã? Mekubal? Cabalista? Mekubal? Cabalista. São pessoas que vão ser um lado místico. Vão ser os cabalistas, as pessoas que vão entender e traduzir os textos mais místicos do povo de Israel. E aí vai inserir a palavra kavaná. O que é kavaná? Intenção. Hã? Intenção. A gente usa muito aqui. Olha a kavaná daquela pessoa, não é tão boa. Kavaná, a intenção. E eles vão entender, eles vão traduzir as kavanot de cada tefilá. Cada tefilá vai ter uma ordem. E vai ser trazida ou por rei Davi, ou por rei Shlomo, ou por grandes profetas. Isso ali vai fazer um conjunto muito profundo. Muito profundo, senhores. Que eu quero que vocês entendam a profundidade. Imagine um tronco de árvore, aqueles bem grandes, com as suas cáscaras, com as suas cascas pulando para fora, que você só faz assim e cai. Mas quando você sai assim, vai sair mais. E nunca vai acabar. A gente vai entender que essas são a Torá. As kavanotas são coisas que a gente vai tirando e vai se mergulhando mais. Uma tefilá, Ari Kadosh, se encontrou com Yosef Karo em Tzfat. Fizeram Mihá juntos. Olha que maravilha. Yosef Karo, o que escreveu o Shulchan Aruch, Ari Kadosh, que interpretou Shimon Bar Yochai.
2 pesos. Decretaram para fazer, resolveram fazer minhá juntos. E aí estava lá rezando minhá, Ari Kadosh. E Yosef Karo, uma maior kavaná, maior intenção, maior kedushá, né? Todo mundo terminou a tefilá, terminou a minhá, mas Yosef Karo estava lá, balançando, rezando, pedindo. A tefilá que durava 8 minutos. Não, estou brincando. Falta 8 minutos. A gente vai ver que ele vai lá, está pedindo, está com uma dúvida. E ele, na sua dúvida, sozinho. Ele queria a resposta de Deus, aquela dúvida. Aí vem no ouvido dele, Rabbeinu Kadosh. Quem é o Rabbeinu Kadosh? Ariza. Ari Kadosh, a pessoa que vai começar a compilar e vai escrever. Ele não vai escrever, porque os seus alunos, os seus discípulos vão escrever seus ensinamentos. Vai chegar no ouvido dele, Ari Kadosh, vai dizer, a resposta é essa, mas olha, vamos rápido, termina me rápido, porque a gente precisa terminar, porque o sol já está acabando. Então, a gente vai ver que nas leis, há rabinos que entendem de leis e há rabinos que entendem de coisas elevadas. E ambos precisam de ambos. Para se complementar, para quê? Não é para o ego deles. É para orientar a transmissão da Torá que começou no Anshe Knesset Israel. Eu vou falar para vocês uma coisa bem importante. Vocês sabiam que vocês que estão agora estudando Torá, estão sustentando o mundo. Uma parte que você está liberado de fazer tefilá é quando você está estudando Torá. Porque o estudo da Torá, com Kedushá, com Irat Shammai, a gente sustenta o mundo. Quando em Portugal, seja em Lisboa, no Porto, em Belmonte, ou em Braga, ou que seja, a gente poderia estar estudando. Bevadai, se estuda a Torá, continua nas outras sinagogas. Mas um shiur que a gente pode sentar e estudar a Torá para quem quer entrar, Shulchan Aruch, mesa posta. Então, Bezat Hashem, a gente possa só crescer em Torá. Os Rachamins, os sábios, o Anshe Knesset Gadolá, ele vai dizer assim, se não houvesse esses decretos da Shemonat Esrei, da Amidah, das Berahot, de tudo isso, não podia nem contar com os dedos quem sabia fazer essa tefilot. A Israel estaria hoje perdido. A gente não tinha as sinagogas. Acabou! Então, deu para vocês entenderem como a importância dessa aula para falar a justiça do Anshe Knesset Gadolá, dos 120 sábios. Então, até hoje, a gente tem essa expressão que cada geração, até Mashiach vir, a gente vai ter 120 sadiquins. A gente não reconhece eles. Eles estão espalhados no mundo inteiro. Porque, por causa desse decreto do Anshe Knesset Gadolá, que salvou a Israel no lado espiritual. Percebe? Tá bom. O Corban, qual a diferença entre o Corban e a Tefilá? Eu falei assim. Há pessoas que vão dizer, não.
Corban é corban, tefilá é tefilá. E não se misturam. Então, os nossos sábios vão dizer assim, Besséder, vamos fazer o seguinte. No corban, matava-se e assava. Então, para não perder a lembrança do corban, 3 vezes ao dia, a gente mata um bichinho, faz um churrasco pela manhã, um churrasco pela tarde e queima um churrasco pela noite. E aí a gente resolveu o problema. É isso que a Kadosh Baruch Hu quer? Não. Não. A Kadosh Baruch Hu, ele não queria. Ele queria que a gente entrasse em conexão com ele. Então, quando a gente vai ter um grupo seleto de pessoas que vão saber tefilá, se contava nos dedos, isso vai acabar quando se decreta os textos e o estudo da Torá. Aí vai sair Guemará, o Talmud, a Torá escrita, e a Israel vai conseguir sobreviver no Japão até a Amazônia. E sobrevive. Tá? A tefilá, mesmo que a gente vai ver que vai ter dificuldade com a Lashon HaKodesh, toda tefilá, que seja em português, seja no seu idioma, até em braille, a Kadosh Baruch Hu vai entender. Porque a Kadosh Baruch Hu é o único que entende uma coisa: o nosso coração. Ele que conhece o nosso coração. Mas toda vez que a gente faz tefilá em Lashon HaKodesh, mesmo não entendendo, a gente está se esforçando para dizer: Hey, Hashem! Olha, eu sou filho de Abraão, Yitzhak e Yaakov, que falavam essa Lashon HaKodesh. Embora eu não sei o que eu estou falando, mas os meus pais falavam. E eu estou fazendo isso. Hoje em dia, a gente vive num mundo maravilhoso. Hoje a gente faz a tefilá em hebraico, tem transliterado, tem a tradução. Quem é mais velhinho, a gente só pegava o livro em hebraico. E quem não sabia ler, ficava lá. Televisão de cachorro, né? Só ficando olhando. Né? Só ficava olhando as pessoas rezarem, achar bonito, ou fofoca. Vou falar na sinagoga. Mas tem uma história muito bonita que tem relação com o que você está dizendo, que tinha teve uma história, não posso dizer o contexto real. E ela? Que tinha um erudito que ele se esforçava muito para poder fazer a oração mais perfeita possível. Mais perfeita possível, todas as entoações, todas as cavanotas. E ele rezava para poder ser o ser o mais puro possível, ter mais erudição possível, mais maestria. E uma vez ele perguntou durante as orações dele, mais ou menos isso, se podia indicar quem poderia fazer uma oração perfeita. Se ele poderia indicar como ele poderia fazer uma oração perfeita. Então, parece que veio um anjo e falou: olha, tem aquele senhor que tem ali no Beit Knesset, vai lá com ele. Aí ele olhou para aquele senhor todo esfarrapado e tal, assim, com a roupa toda rasgada, com uma aparência um pouco desgastada. E ele achou estranho aquilo dali. Aí ele foi lá perguntar para o senhor, falou assim: eu soube que o senhor faz a oração mais perfeita possível. Ele falou: não, nem sei hebraico. Eu chego antes de rezar e falo: Senhor dos mundos, o senhor bem sabe que eu não sei rezar.
Eu só sei as letras até o Yud. Então eu falo Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Bet, Yud. E peço que o Senhor transforme essas letras numa oração que saia do fundo do meu coração. E assim foi, ele fazia a oração mais perfeita que tinha. Era a oração com mais humildade, mais... A Anavá, a humildade, a gente vai aprender com quem? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu era o homem mais humilde da terra. E mesmo sendo o homem mais humilde, ele teve o mérito de ver panim, cara a cara, o Eterno. Então, eu não admito que meus alunos, todos eles que sejam, esqueçam dessa lição, da humildade. A gente vai construir templo, sim. Mas o templo é algo espiritual. As tefilot, no período bíblico, eles eram usadas quando o povo de Israel fazia tefilá. Não era sempre, não existia o Shacharit, Mihai e Avit. Mas as tefilot sempre existiram. Em que período? Nesse período que a gente está passando de pandemia, os rabinos decretavam, vamos jejuar. Período de fome, vamos rezar, vamos jejuar. Período de seca, período de chuvas abundantes, que passou o período. No momento de dificuldades, um exemplo, a rainha Esther. Ela não pediu para que a gente fizesse campanha de rezar 40 dias e 40 noites para rezar. Ela faz 3 dias para tefilar. A gente vai entender outra coisa na questão da Taná, da Torá. Avraham, Yitzhak e Yaakov. Avraham estipula o Shacharit. Yitzhak vai estipular o Minchá. Yaakov vai ser o Arvit. Por que Abraão Avinu seria o Shacharit? Que é algo novo. O que Abraão vai trazer para a humanidade? O monoteísmo. Num lugar onde só tinha idolatria. A crença de Hashem errado, um Deus único. A primeira tefilá, quando a gente levanta e começamos a mostrar a emuná, a fé em Akadosh Baruch Hu. Quando nasce o sol, é a tefilá baseada com Abraão Avinu. Alava Shalom. Isaac Avinu, ele vai ser a continuidade de Abraão Avinu. Seder é uma continuidade diferente. Ele não precisava ser da mesma forma. Ele vai trazer a Gevurá, a justiça. Mas ele vai continuar a continuidade. Aí foi Shacharit, aí foi Minchá. Então, para começar o Kubanot, precisa começar pela manhã e vai até a tarde. Abraão vai começar e seu filho, Yitzhak, vai continuar. Yitzhak me diz, não, esse velho está falando besteira. Não existe monoteísmo, não existe um Deus único, existe outro conceito. Mas Yitzhak Avinu nunca fez isso. Ele continuou a que o pai fez. Agora, Yaakov Avinu, Jacó, Yaakov Avinu é um pouco diferente das duas. Yaakov Avinu, o que ele representa? O Arvit. O Arvit, as noites são longas, né? Agora no verão, então, no inverno é muito mais longas, né? Então, o que é uma alusão? A Galut.
a diáspora. Essa diáspora está longa. Jacob Avinu era uma pessoa que foi de sofrimento. Ele teve dificuldades. A dificuldade de perseguição já no ventre da sua mãe, Rivka, Rebeca, com Esav. Depois, o problema com o irmão, a perseguição do irmão. Jacob Avinu sofreu com o sogro. Jacob Avinu sofreu com as esposas. Jacob Avinu sofreu com seus filhos. Jacob Avinu sofreu com a sua filha. Jacob Avinu teve que sair várias vezes de vários lugares. Teve percas. Teve que descer até o Egito. E morre no Egito. E até depois de morto, para ser enterrado, teve problema com seu irmão Esav. Por isso a gente é conhecido como casa de Jacó. Israel. Sofrimento. Que chega a Geulah. A gente precisa da Geulah. Mas, o que Jacob Avinu tinha? Emuná. Fé. A tefilá de Jacob Avinu era uma tefilá que ele viu uma escada. Ele teve um sonho. Mas ele viu uma escada. Anjos vindo e voltando. A tefilá de Jacob Avinu era mais real. Ele teve que lutar para ter essa berahá. Essa tefilá. Com um anjo. Mudou de nome. Para que ser mudado o nome dele. Israel. Jacob Avinu. Que era um navi, era um profeta. Como os outros dois patriarcas, Yitzhak e Abraham. Então tá aí. Anshe Knesset Gedulah escolheram esses três pesos. Um que começava a rezar pela manhã, outro começava a rezar pela tarde e Jacob Avinu que rezava à noite. A pergunta é, e a gente vai voltar a falar sobre a tefilá, e eu acredito que essas aulas têm sido algo novo para vocês. Eu poderia ensinar vocês a fazer Amidá, pronto, e tem muitos sites aí que ensinam. Mas eu não quero fazer isso. Não quero. Eu quero dar a essência para vocês. Para que quando vocês saibam a essência, vocês vão fazer a tefilá she'apeh, she'alev. Eu não quero criar papagaios. Porque eu tenho a responsabilidade como rabino, e essa responsabilidade é recebida dos meus rabinos em Israel e de Israel, para dar continuidade à Torá que eles ganharam dos rabinos deles. Até dos rabinos para chegar a Anshe Knesset Gedulah. Bezat Hashem, essa tradução oral que a gente vai passando, que vai estudando, vai passar para todos os meus Talmidim e Talmidot. Que a gente só pode construir um templo, um terceiro templo, com Kavaná, com intenção, com Emuná, e principalmente a Tefilá she'alev do coração. Que Bezat Hashem, depois desse shiur, a gente possa entender quem foi Anshe Knesset Gedulah. Hazak Baruch. Quinta-feira a gente volta com aquela aula das mulheres, dos homens, relacionamento. Bezat Hashem, a gente vai voltar a isso com muita alegria. Até a semana que vem. Até amanhã e quinta-feira. E no domingo. Ó, tem muito dia para vocês me verem. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, um abraço. Laila Tov. Laila Tov.
מקדש את חייך.